Olá, pessoal. Como a reforma tributária unifica tributos de várias esferas, ela traz uma unificação na nomenclatura, nos termos e nas definições. E nós temos que, aos poucos, tentar entender esses novos nomes que a reforma traz para substituir os termos que são usados hoje no ICMS, no ISS e no PIS/COFINS. O objetivo aqui é uma visão assim preliminar, ainda sujeita a muitas mudanças conforme as discussões evoluírem, para nós tentarmos já ter uma visão de quais são esses conceitos e nomenclaturas novos trazidos aí pela emenda 132 e pela lei 214. No caso das pessoas, hoje nós temos aí muitos termos para definir o vendedor e o comprador. Alguns chamam de fornecedor, se for serviços é prestador. Aí no documento fiscal tem o destinatário, tem o tomador. E no texto da Lei 214 há uma tentativa de padronizar isso para fornecedor e adquirente, seja em relação a mercadorias, seja em relação a serviços. Além disso, também tem o termo, às vezes, destinatário, que em alguns poucos casos pode ser usado aí para definir o local da operação. Então, o adquirente, que é o termo principal utilizado, nem sempre vai ser igual ao destinatário. E hoje nós temos assim muitos casos em que olha-se apenas o local físico da operação para termos aí de distribuição do ICMS ou do ISS, e isso, em alguns casos, vai ser alterado para o domicílio principal do adquirente, em geral, ou do destinatário, em algumas exceções. Então, haverá casos, que são poucos, em que não importa onde fisicamente ocorre a operação, mas sim, em função do produto, é o domicílio principal. É o caso da venda de veículos, por exemplo. Também, em vez de chamar circulação de mercadorias, prestação de serviços, faturamento, que é hoje a incidência do PIS/COFINS, o termo, a princípio padronizado pela Lei 214, é fornecimento, seja mercadorias ou serviços. Outra alteração conceitual é no significado da palavra serviços. A Lei Complementar 116 do ISS hoje tem uma lista taxativa daquilo que pode ser considerado serviços para fins de incidência do ISS. E, então, aqueles novos, às vezes, novos serviços que não se encaixam nos termos, na previsão da lei, ficam fora da incidência. Já no caso da reforma tributária, a Lei 214 dá um caráter subsidiário para o termo serviços. Está lá textualmente na lei que a definição de serviços são todas aquelas demais operações que não sejam enquadradas como operações com bens. Isso então dá um caráter de uma base muito ampla para a incidência do IBS e da CBS, inclusive que pode se adequar para futuras inovações tecnológicas. Também temos alterações aqui em relação aos créditos do IBS e da CBS. Até esse é um termo que foi utilizado nas lives que a Receita Federal está fazendo aí para o lançamento do piloto do seu sistema de apuração assistida. Eles estão chamando os créditos da CBS e do IBS de não apropriado quando houve a emissão do documento fiscal, em que tem um débito para o fornecedor e um crédito para o adquirente, mas ainda não houve o pagamento daquele imposto. Então, nesse caso, existe o crédito, mas ele não foi apropriado ainda, porque o crédito só é apropriado, ele é condicionado ao efetivo pagamento. E aí sim existe o termo crédito apropriado, que é quando houve o pagamento e o adquirente efetivamente se credita daquele valor e pode utilizar aquele crédito para abater os seus débitos. Nós temos na Lei 214 o termo estorno de crédito e o termo anulação de crédito. E ao que parece, o estorno é mais usado naquele caso de apropriação indevida, furto da mercadoria, perecimento, que aí o próprio contribuinte vai lá no documento fiscal e informa que houve esse efeito e ocorre o estorno do crédito. Já a anulação do crédito é um termo mais reservado
para quando a saída subsequente é isenta ou imune, naqueles casos que ensejam anulação, que não inclui, por exemplo, a exportação, que na exportação não haverá então anulação do crédito, mas na saída isenta, em geral, há a anulação e algumas saídas imunes também. Crédito presumido significa mais ou menos a mesma coisa que hoje no ICMS, ou crédito outorgado, que é chamado em alguns locais, né, com uma diferença aí mais conceitual, talvez, que hoje o crédito presumido pode ser concedido por lei, por regulamento, por convênio do CONFAS. Tem todo um regulamento próprio. E, no caso da reforma tributária, a princípio, a Constituição que limita os casos do crédito presumido. A lei complementar só pode regulamentar o crédito presumido naqueles casos que a Constituição prevê. Outra mudança de nomenclatura é o uso e consumo do ICMS, que é uma lista muito ampla de produtos, material de escritório, limpeza e outros. Na reforma tributária, deixa de existir essa figura do uso e consumo e passa a existir o uso ou consumo pessoal, que é uma lista muito específica de produtos, geralmente, por exemplo, bebida alcoólica, fumo, que a aquisição desses produtos por uma empresa, se não for para revenda, já é presumidamente um uso ou consumo pessoal que não dá direito a créditos. Então, agora não é mais pela função e sim pelo produto, o conceito geral do uso ou consumo pessoal que não dá direito a créditos. Sobre a questão da devolução do imposto para o contribuinte, também foram termos que eu vi utilizados na live da Receita Federal, que estão também previstos na Lei 214. Nós temos o ressarcimento, que é quando uma empresa tem, digamos, saldo credor, acontece muito com o ICMS hoje, né? Digamos que ela realiza muita exportação, ela tem mais créditos do que débitos, ela vai ter saldo credor, que aqui no termo da reforma tributária se chama ressarcimento, que é quando o comitê gestor ou a União vai ressarcir esse saldo credor, saldo a recuperar. E aí tem aqueles prazos lá que a própria lei prevê, de 60 dias ou 30 dias, se a empresa estiver em programa de conformidade, e mais 15 para o efetivo ressarcimento. E aí tem o outro termo, que é transferência, que nesse caso, ao que parece, é um termo novo, que significa também uma devolução de valores do Estado para o contribuinte, mas ele acontece naqueles casos novos, em que o pagamento para um documento fiscal é feito a maior. Isso vai ficar bastante comum naqueles casos em que o adquirente fizer o recolhimento do imposto para se creditar na hora, seja por pagamento manual, seja pagamento por split payment. Então, digamos assim, o adquirente paga com split para o seu fornecedor, e aí esse split, parte do imposto já vai para o comitê gestor e para a RFB, mas quando esse dinheiro, esse recurso chega lá no comitê gestor, o comitê percebe que já aquele documento fiscal já está com o seu IBS extinto. Então aquele pagamento foi a maior. E aí nesse caso, o valor é devolvido em até 3 dias úteis de forma automática. E essa transferência do imposto, ela independe se o contribuinte tem débito em aberto, tem dívidas ou não. Porque no caso do pagamento pelo adquirente via split ou manual, o pagamento se refere a um documento fiscal específico. E se aquele documento fiscal recebeu 2 pagamentos, um deles é devolvido automaticamente aí em até 3 dias úteis, mas na prática espera-se que seja talvez um dia útil, né, o mais rápido possível. Também existem os termos aí da Constituição e da Lei Complementar sobre os regimes. Então, aquele regime geral, que é a alíquota cheia, é chamado aí de normas gerais de incidência, quando não tem nenhum tipo de benefício ou redução do imposto. Temos os regimes chamados diferenciados, que têm exatamente as mesmas regras das normas gerais de incidência, mas só que com uma alíquota menor. É o caso aí da educação e da saúde, que tem redução de 60% da alíquota. E temos os regimes específicos, que são aí sim aqueles casos que não só a alíquota é ou pode ser diferente, mas também outras regras são diferentes, como regra de creditamento e etc. É o caso dos serviços financeiros, dos imóveis, dos combustíveis, que tem assim, regras muito particulares para alguns poucos setores, chamam de regimes específicos. E na visão do contribuinte,
A lei chama de regime regular aquele contribuinte que é do regime normal, digamos assim, contribuinte pelo débito e crédito. A lei chama de regimes favorecidos o Simples Nacional e o MEI. E a lei cria a nova figura do nanoempreendedor, né, criada pela Lei 214, que é para aqueles contribuintes cujo faturamento, no caso não contribuintes, cujo faturamento é metade do MEI. É um novo, digamos, tipo, nesse caso de não contribuinte. Os termos relativos a alíquotas, temos agora a chamada alíquota padrão, que é quando um estado ou município ou a União define, seleciona a sua alíquota única do IBS ou da CBS, quando ele fixa a sua alíquota por meio da Assembleia. E temos também a alíquota de referência, que é um outro nome, que é para aquela alíquota sugerida, que a própria lei determina como ela deve ser calculada, é aquela alíquota que tem o objetivo de manter a arrecadação atual. Então, o Senado vai fixar uma alíquota única para a CBS, para a União, uma alíquota única de referência para todos os estados e uma alíquota única de referência para todos os municípios, que vai ser, assim, digamos, a sugestão de alíquota que não aumenta a arrecadação e nem reduz a arrecadação. E aí os estados e municípios, se quiserem, podem fixar uma alíquota padrão diferente dessa alíquota de referência. Outro termo relativo à apuração são os registros padronizados de cada operação. Os documentos fiscais vão continuar existindo como eles são hoje, pelo menos durante a transição até 2032. Nós vamos ter então a NFE, NFSE, NFCE, bilhete de passagem, tudo que existe hoje, né, vai continuar existindo, até porque o ICMS e o ISS vão continuar sendo apurados. Só que para fins da apuração do IBS e da CBS, vai ser criado um registro padronizado, que vai converter todos esses documentos diferentes em um registro assim igual para todos os casos. Porque para a apuração não importa muito as regras específicas do ICMS, que tem DIFAL, que tem o FECOP do ICMS, etc. E aí, no caso do IBS, o comitê gestor ou o pré-comitê gestor estão chamando esse registro padronizado de IPA, Informações para Apuração, e a Receita Federal está chamando para a apuração da CBS de ROC, Registro de Operações de Consumo. Mas, a princípio, eles são a mesma coisa. Eles são uma extração de todos os documentos fiscais com as informações básicas para apuração, que é basicamente aí a base de cálculo, o imposto incidente, o fornecedor, o adquirente, etc. E nós teremos agora a figura da apuração assistida, mais ou menos semelhante à do imposto de renda, em que o próprio comitê gestor já faz a apuração e mostra para o contribuinte para ele fazer, se necessário, os ajustes. Só que nesse caso da apuração assistida do IBS e da CBS, a princípio vai ser assim muito dinâmico. Todos os dias o portal vai estar atualizado. E vai ser possível ver para cada documento fiscal se o débito daquele documento já está extinto, seja por pagamento, seja por crédito, de forma que os contribuintes podem aí consultar a sua apuração assistida não só ao fim do mês, mas todos os dias para ver o saldo devedor do imposto se formando ao longo do tempo. Sobre os documentos fiscais, haverá novas figuras aí, que é a nota fiscal de débito e nota fiscal de crédito, que são as chamadas novas finalidades da NFE, e isso deve também estar presente nos demais documentos fiscais. Já está descrito nos manuais, nas notas técnicas que já foram publicadas nos sites, que elas servem para você fazer ajustes, né, para os contribuintes ajustarem a sua apuração mensal. Hoje, esse ajuste, no caso do ICMS, é feito pela EFD, mas como aí não vai existir EFD na reforma tributária, os ajustes a débito e a crédito vão ser feitos por notas fiscais específicas. As notas fiscais também têm os eventos. Esses eventos já existem hoje na NFE e eles vão ser assim ampliados para atender alguns casos da legislação. Por exemplo, uma mercadoria teve um furto, um perecimento, aí o contribuinte informa, num documento que já foi emitido, informa que houve o perecimento daquele item para que seja feito lá os devidos efeitos nos créditos. Ou então, houve um consumo pessoal, nesse caso aqui, que não está previsto na lei, por exemplo, que não é automático. Aí o contribuinte informa
e aí os efeitos lá de não dar direito a crédito são efetivados. Nesse caso, não é preciso emitir um novo documento fiscal, e sim um evento, ele já altera o documento que já tinha sido emitido. Alguns termos ainda não estão totalmente sedimentados, que é quando que acontece o cancelamento do documento fiscal, ou quando que não é cancelado o documento, mas só a operação é cancelada, ou quando a operação é feita, mas é devolvida. Então, esses termos ainda vão ser melhor descritos no regulamento. Também há alterações aí no caso do CST, que hoje é utilizado, por exemplo, para o ICMS, ele vai continuar existindo, é claro, até 2032, mas vai entrar um novo CST também simultaneamente, que é o CST do IBS e da CBS, com uma tabela própria. O contribuinte vai preencher ao mesmo tempo o CST do ICMS e o CST novo do IBS e da CBS. Hoje o ICMS tem o CFOP e o CBNEF, que são aí dois códigos que identificam a operação. No caso do CBNEF, cada estado pode estabelecer alguns códigos para identificar suas isenções, crédito presumido, etc. E isso vai ser substituído por um código chamado Código de Classificação Tributária, do IBS e da CBS, é um C-Class-Trib. Ele vai ser um código novo que vai fazer um relacionamento com um artigo específico da Lei 214. Então, para cada documento fiscal emitido que tenha qualquer tipo de benefício, o contribuinte já vai informar no documento fiscal a qual artigo da lei esse benefício se refere. Deve deixar de existir, então, né, quando acabar o ICMS e o ISS, lá em 2033, deve deixar de existir o CFOP e o CBNEF. E, finalmente, a reforma traz um processo chamado distribuição do IBS, porque todos os pagamentos do IBS vão ser diretos para o comitê gestor, em uma guia de pagamento própria do comitê gestor. E aí o comitê vai fazer todos os cálculos, as retenções necessárias, e aí, depois de feitos esses cálculos, vai transferir o valor restante, o valor consolidado, para cada estado e para cada município. Uma parte da transferência vai seguir o destino da operação, outra parte, durante a transição federativa, que vai durar 50 anos, o comitê gestor vai calcular a retenção e a redistribuição e vai transferir também para os estados e municípios de acordo com o coeficiente de cada um. E, além disso, o próprio comitê gestor vai fazer os cálculos e a transferência da cota-parte municipal, do Fundeb e do valor do financiamento do comitê gestor, que vai ser, ao fim das contas, até 0,2% da arrecadação total do IBS. E o que define o conceito do destino para fins da distribuição do IBS? A própria lei já traz como que é feita essa definição. Então, é o IBS extinto e que não tenha sido apropriado como crédito, relativo às operações em que o ente seja o destino da operação. Então, o que define que o ente vai receber aquele imposto é nas operações em que não tenha havido apropriação de crédito. Não vai ser utilizado aquele flag da nota fiscal que indica consumo final, e sim o sistema vai detectar. Se não houve apropriação de crédito, então supõe-se que trata-se do destino final e o ente vai receber aí parte do imposto que foi efetivamente extinto. E por fim, sobre os períodos aí que influenciam na distribuição, nós temos o período de apuração, que a Lei 214 já define que é mensal, que é o período em que vai ser feita aí a consolidação dos débitos e os créditos, com o pagamento do saldo devedor ao fim das contas. E nós temos também o período de determinação, que é o período em que vai ser feita a distribuição. Embora a apuração seja mensal, a distribuição daquele imposto que vai sendo pago todos os dias é em períodos menores e pode ser até diário, de acordo com o regulamento. Então fica bem claro aí que aparece um novo período que interessa muito mais para os estados e municípios, que é o intervalo de tempo em que eles vão receber os recursos do comitê gestor.